Olá, que a paz esteja em seu coração. Hoje vamos meditar juntos sobre a coragem de ser fiel. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro diário. A história que vai nos inspirar hoje é a de Eleazar. Um testemunho, sabe? Um testemunho poderoso sobre a força da lealdade que atravessa os séculos e nos convida a uma profunda reflexão. Vamos começar nossa jornada lá no Antigo Testamento com a história de um homem cuja fé foi testada, mas testada até o limite. Vamos tentar imaginar o cenário. Sob o reinado do rei Antíoco, uma perseguição muito severa se abateu sobre Israel. O templo foi profanado, as tradições sagradas foram simplesmente proibidas e o povo era forçado a participar de rituais pagãos. Em um tempo como esse, ser fiel a Deus era um verdadeiro ato de heroísmo. E no meio desse caos todo, surge Eleazar, um homem de 90 anos, um escriba respeitado por todos. Diante da ordem de comer carne proibida, sacrificada aos ídolos, ele se recusa. Ele se recusa a trair a fé que guiou toda a sua longa vida. Alguns amigos, querendo poupá-lo, ofereceram uma saída. Ele poderia levar sua própria comida e só fingir que comia carne do sacrifício. Ninguém ia saber. Ele estaria seguro, uma pequena simulação para salvar a própria vida. O que fazer diante de um dilema desses? Mas a resposta de Eleazar foi de uma nobreza impressionante. Ele disse: minha simulação os induziria ao erro e lançaria sobre a minha velhice a afronta e o opróbrio. Ele não estava pensando nos poucos dias que poderia ganhar. Ele pensava nos jovens. Que exemplo ele daria se aos 90 anos parecesse ter abandonado sua fé? E assim, com uma coragem serena, Eleazar caminhou para o martírio. Ele escolheu a morte em vez da deslealdade. O fim dele não foi uma tragédia, mas sim um testemunho, um exemplo de fidelidade que ecoou por toda a nação. Essa história de Eleazar nos leva a uma verdade central da nossa fé, o chamado para sermos fiéis até as últimas consequências. Não é por acaso que os primeiros cristãos eram conhecidos como os fiéis. Esse nome nasceu no meio de perseguições, num mundo que tentava apagar a luz do evangelho. Ser fiel era se manter firme, era ser um farol na escuridão. E essa firmeza é um chamado para todas as épocas. No livro do Apocalipse vem a promessa: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. É uma certeza que nos sustenta nas pequenas e nas grandes provações. Como nos lembra o Papa João Paulo II, a verdadeira fidelidade não é um ato isolado. É uma coerência que dura a vida inteira. É fácil ser fiel na empolgação de um momento, mas o verdadeiro teste vem na constância. A fidelidade é uma maratona, não uma corrida de curta distância. E muitas vezes, as maiores batalhas pela fidelidade não acontecem no mundo lá fora, mas aqui dentro, nas lutas da nossa própria alma. Existem os obstáculos externos, claro, a pressão do ambiente, a discriminação, mas os mais perigosos são os internos. A soberba, a tibieza, aquela mornidão espiritual que nos faz perder a alegria de seguir a Cristo e a simples falta de luta interior. E de todos os inimigos internos, a soberba é a principal. É ela que nos faz confiar só nas nossas próprias forças, que nos afasta da humildade que a gente precisa para depender de Deus e perseverar no seu caminho. Então, como perseverar quando o caminho se torna difícil e a alma parece estar no escuro? A sabedoria dos santos nos oferece uma luz. São José Maria Escrivá conta uma memória linda da infância dele. Ele lembra de ter visto, nas montanhas, uns postes altos pintados de vermelho na beira das estradas. Ele não entendia para que serviam, até que um dia explicaram para ele. Quando a neve cai forte e cobre tudo, esses postes vermelhos se destacam, mostrando o caminho seguro. Na nossa vida espiritual, acontece a mesma coisa. Existem invernos na alma, dias sem sol, em que a gente não sente nada. Nesses momentos, as práticas de piedade diárias, a nossa oração, a leitura, o terço, são como esses postes vermelhos. Elas não dependem do que a gente está sentindo, elas marcam o rumo seguro, nos mantendo no caminho, até que o sol do Senhor volte a brilhar. E essa perseverança, essa lealdade vivida no dia a dia, não beneficia só a nós mesmos. Ela cria um legado de força para todos ao nosso redor. A fidelidade nunca é um ato isolado. Muitos, talvez sem que a gente perceba, se apoiam na nossa constância para permanecerem firmes. A coerência de uma pessoa pode ser a coluna que sustenta a fé de quem está fraquejando.
Santo Agostinho nos lembra que essa virtude se manifesta nas coisas concretas da vida. Na fidelidade entre marido e mulher, na honestidade nos negócios, em cumprir a palavra dada. Ser fiel a Deus é ser leal em todos os nossos compromissos. E no final da jornada, que todos nós possamos ouvir as palavras do Evangelho. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te constituirei. Entra no gozo do teu Senhor. É a recompensa prometida a quem persevera com amor. Que o exemplo de Eleazar nos inspire a viver esta fidelidade a cada dia. Compartilhe com seus amigos esse momento de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.